Denúncia é feita contra vereador Moisés Marques e comissão processante é aberta na Câmara. Investigação foi instaurada após denúncia apontar invasão indevida do vereador em área restrita da UPA do Cervezão. Laboratório de drogas é localizado pela Polícia Militar. No local, pés de maconha eram cultivados em estufas. 2 traficantes foram presos. Incêndios são registrados em áreas de Rio Claro e Corumbataí. Foi um incêndio criminoso, foi uma pessoa que foi atacada por um ser humano, né? E que causou esse grande estrago que até agora a gente está ainda fazendo o combate dele. E depois de vitória, o Rio Claro Basquete perde para a Franca fora de casa. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que já está começando. Olá, boa noite. A Polícia Militar apreendeu na noite de ontem pés de maconha que eram cultivados em uma casa no bairro Nova Rio Claro. Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe de força tática estava em patrulhamento quando se deparou com uma motocicleta. O suspeito demonstrou nervosismo, preocupação e acabou sendo abordado. Com ele foram localizadas aí 8 porções de maconha. O acusado acabou confessando que fazia a venda da droga e que cultivava a planta em sua residência. No local, os policiais constataram uma estufa para cultivo da planta. Apreenderam 13 vasos com pés de maconha, adubos e fertilizantes, além de outros materiais, celular e R$ 1.200 em dinheiro. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial. Um casal que também morava na casa foi levado para a delegacia. A mulher foi ouvida e liberada. Os outros 2 permaneceram presos. E agora a gente fala de política. Uma denúncia foi protocolada na Câmara Municipal na sessão de ontem em Rio Claro e pede a cassação do vereador Moisés Marques. Foram 13 votos favoráveis para a abertura da comissão processante que pode levar à cassação do mandato do vereador Moisés Marques do PL. A investigação foi instaurada após uma denúncia ser protocolada na Câmara por uma munícipe. Segundo o documento de mais de 30 páginas, o vereador teria invadido uma área restrita feminina na UPA do Cervezão em fevereiro e constrangido uma paciente idosa que estava internada. No documento, a denunciante ainda cita que, ao solicitar que o parlamentar parasse de filmar, teria sido repreendida pelo vereador. Ainda segundo a denúncia, no documento constam cópias de reclamações de diversos profissionais da saúde contra o parlamentar, relatando invasões em áreas indevidas e filmagens sem autorização. Além disso, ele teria tido acesso a prontuários, o que seria contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Por volta das 17 horas, a denunciante encontrava-se acompanhando sua genitora internada em ala feminina de observação, quando o denunciado adentrou a área assistencial restrita sem autorização de direção técnica, profissionais ou pacientes, causando constrangimento às presentes, inclusive à idosa, que trajava pijama. Ao solicitar que não fosse filmada e que não filmasse sua mãe, a denunciante foi repreendida em tom rápido, tendo o denunciado afirmado em voz alta, entre as outras expressões: "Me respeite, que eu sou autoridade". O episódio gerou humilhação e abalo à denunciante e à sua genitora. Em seguida, a denúncia é colocada em votação pelo presidente da Câmara, José Pereira. Senhores vereadores, quem aceita a denúncia, permaneça a comissão. Quem rejeita a denúncia, levanta a mão. Somente 4 parlamentares foram contra a abertura da comissão processante. Durante a votação, o vereador Moisés chegou a levantar a mão, mas foi lembrado pelo presidente de que não poderia votar. Em seguida, foi realizado o sorteio dos vereadores que irão compor a comissão. O vereador se pronunciou durante a sessão e disse que o processo é uma perseguição política. Meu trabalho eu não vou parar. Fui eleito pelo povo e não por um sistema. Esse é um sistema que prejudica o município todo o tempo.
Hoje mesmo, eu vou dar um exemplo só de hoje. Sempre eu respeitei lá os médicos, todo o desenvolvimento, mas quem trabalha não tem por que ficar preocupado comigo dentro da saúde. Fundação de Saúde, eu trago tanto recurso e não faz, eu vou continuar falando. Segundo, a questão de uma perseguição política, para que eu pare, isso não é de agora que vem acontecendo isso. Isso é desde o início do meu mandato, onde falaram que primeiro ia durar 3 meses, depois 1 ano. Bom, nós entramos em contato com o advogado da denunciante e aguardamos um parecer. Já o vereador Moisés Marques se pronunciou por meio de nota. Segundo o comunicado, a denúncia apresentada na sessão da Câmara Municipal foi recebida com surpresa pelo vereador Moisés Marques, do PL. Na data de hoje, foi então protocolado o pedido de acesso à íntegra da denúncia, incluindo anexos e material em mídia digital, documentos que não foram lidos. E diz que esse acesso é fundamental para que a defesa possa analisar detalhadamente o conteúdo e compreender com clareza todos os pontos levantados. Assim que a denúncia for analisada, serão apresentadas as manifestações cabíveis. Salienta que sempre atuou em consonância com as prerrogativas legais da função de vereador. Então nós vamos continuar acompanhando este caso, essa denúncia que deu entrada então na Câmara Municipal de Rio Claro ontem. E mudando de assunto, a Defesa Civil do Estado registrou uma redução significativa nos focos de incêndio na primeira quinzena de agosto. Entre os dias 1 e 15, foram contabilizadas 148 ocorrências em 2025, perante 548 no período de 2024, o que representa uma queda de aproximadamente 75%. Por outro lado, muitas ocorrências poderiam ser evitadas, viu? Mas continuam afetando e muito, além de dar muito trabalho também para as equipes de combate. Ontem, nossas equipes aqui da TV Claré acompanharam bombeiros e defesa civil em 2 pontos, um em Corumbataí e outro em Rio Claro. O incêndio começou pouco depois do meio-dia, próximo a uma chácara na região de Santana da Araucária, em Corumbataí. Equipes da Defesa Civil de Rio Claro e Corumbataí, junto com o Corpo de Bombeiros, foram acionadas para conter as chamas. A gente foi acionado por volta de umas 12h15, né? Onde foi relatado, né, que estava havendo um incêndio aqui nessa propriedade. Era por volta de 12h15, mais ou menos. A gente chegou aqui o mais rápido possível, né? Porque tinha residências, animais próximos, a gente começou fazendo o primeiro combate. Logo em seguida também chegou o corpo de bombeiro, né? Por causa devido a ter residência, ter criação, que eles têm um equipamento e eficiência bem mais também preparada para isso, entendeu? De acordo com a Defesa Civil de Corumbataí, este é o 6º incêndio de grandes proporções registrado somente neste mês de agosto. E ainda conforme as informações, na maioria dos casos o fogo começou de forma criminosa. Como neste incêndio que atingiu uma vasta área de mata e deixou grandes prejuízos. Foi um incêndio criminoso, foi uma pessoa que foi atacada por um ser humano, né? E que causou esse grande estrago que até agora a gente está ainda fazendo o combate dele. Aproximadamente quase 5 hectares, né? De eucalipto e alguns locais de pastagem baixa também, que está sendo consumida pelo fogo. Apesar do rápido controle das chamas, o terreno íngreme dificultou o acesso aos focos mais intensos, que precisaram ser localizados com a ajuda de um drone. E devido à complexidade dos trabalhos, as equipes permaneceram no local até o início da noite. Nós pedimos apoio agora da Defesa Civil para eles virem com o drone, para poder ver aonde estão os focos. Pelo drone apontou que tem 3 focos, um grande e 2 menores. Então na área no meio da mata. O trabalho é um trabalho bastante delicado devido à topografia do terreno, que é decrível, então tem o risco de se machucar, tem risco de árvore estar caindo todo momento ali, a árvore já podre dentro do local de mata. E agora é fazer o combate direto, não tem como fazer um combate muito rápido devido à situação do terreno. Então é um combate e trabalho de formiguinha, devagarzinho e conseguindo ir através da bomba costal. Já em Rio Claro, o fogo atingiu diferentes localidades na Avenida dos Estudantes. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e combateram focos de incêndio próximos ao Residencial Florença e aos bairros Mãe Preta, Águas Claras e Cachoeirinha. Este vídeo, feito por moradores da região, mostra o início das chamas. Estava em casa,
assistindo, aí começou a fazer o barulho de fumaça, fogo estralando. E eu fui olhar, era o incêndio que estava vindo. Quando ele era uma hora, máximo 1 hora, começou a chegar aqui no sítio. O incêndio chegou também à rodovia Wilson Finardi, que fica entre Rio Claro e Araras, dificultando a visão dos motoristas. Assim como em Corumbataí, existe a suspeita de que o fogo tenha sido provocado por alguém. A suspeita, na nossa opinião, seria pessoas que atearam o fogo de uma forma inocente, né? Assim, para um trabalho mais rápido, e depois perderam o controle e o fogo se alastrou, né? Nessa época aqui é muito comum isso aí acontecer. As pessoas começam com fogo inocente, uma limpezinha pequena de terreno, e eles tomam proporções e não conseguem mais controlar. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, é difícil afirmar com precisão o local exato do início do incêndio, já que o vento acaba colaborando para que as chamas se alastrem rapidamente. Em poucas horas, cerca de 100 mil metros quadrados foram atingidos pelo fogo e as equipes usaram de estratégias para garantir a segurança dos moradores dos bairros. Um fogo de grandes proporções, principalmente nessa época aqui, onde o mato está muito seco e ele toma proporções muito grandes, não há como você exterminá-lo de forma imediata. Então, o que nós fazemos? Nós protegemos as pessoas, as casas, os comércios, os animais, propriedades em geral, e assim nós protegemos esses pontos mais sensíveis e direcionamos o fogo para áreas de acero, aceros como essa estrada aqui, né, onde o fogo termina e aí ele não consegue mais progredir. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Em Rio Claro, mínima de 19 e máxima de 31. Em São Pedro, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Já em Brotas, mínima de 19 e máxima de 30 graus. E a seguir tem as oportunidades de emprego em Rio Claro e vamos falar também de esporte. Depois de vitória, o Rio Claro Basquete perdeu partida fora de casa para o Franca.
De volta e agora com as oportunidades de emprego em Rio Claro. Vagas de emprego em Rio Claro para ajudante de motorista, mecânico de manutenção de empilhadeira, confeiteiro, padeiro, inspetor de qualidade, auxiliar de produção, operador de produção, pintor automotivo, operador de caldeira e estagiário de engenharia. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro. As vagas estão disponíveis também no portal da empregabilidade. E no esporte, uma partida atrás da outra pelo Campeonato Paulista de Basquete. Não dá nem tempo de respirar, já tem outro resultado e nada positivo para o Rio Claro, que perdeu na noite de ontem para a equipe de Franca, viu? O jogo já teve início com os donos da casa dominando, abrindo vantagem nos 2 primeiros quartos, saindo para o intervalo com o placar de 57-34 para a equipe de Franca. O Leão voltou reagindo e conseguiu vencer o último período, ficando 26-15, mas o resultado não foi suficiente para a vitória. Placar final ficou em 99 para a equipe de Franca e 85 para o Rio Claro. O Leão tem agora 3 derrotas e 2 vitórias. O próximo confronto já é amanhã, fora de casa, contra o Corinthians. A gente vai continuar acompanhando. É isso, Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. Eu te espero. Uma ótima noite. Até lá. Tchau, tchau.